Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Paulo Peixoto e no vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o superendividamento. Roda a vinheta e você já vai descobrir. Bom, a gente sempre conhece um parente, um amigo que está endividado. Aquela pessoa que já estourou o limite do cheque especial, todo mês vem aquela fatura enorme do cartão de crédito, a pessoa vai gastando e não se dá conta de que ela não tem condição de arcar com aquele monte de dívida. Pensando nisso, houve uma alteração no Código de Defesa do Consumidor e já há uma classificação do superendividado. O que é o superendividado? Que é mais do que o endividado. O superendividamento é uma situação na qual a pessoa física, de boa fé, ela está impossibilitada de arcar com os seus compromissos financeiros, com as suas dívidas, sem prejuízo da sua sobrevivência, das condições mínimas que ela precisa ter para viver, como alimentação, moradia. Então, ela, mesmo que pegasse todo o salário e desse os credores para pagar as dívidas, não seria suficiente para arcar com a totalidade das dívidas e ainda aquela pessoa, aquele consumidor, ficaria sem as condições mínimas de existência. Ou seja, não tem condição, vai pagando e a dívida nunca termina. Essa é a situação do superendividamento. Pensando nisso, a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, tem como princípio a prevenção do superendividamento, orientando os consumidores e também as empresas, os fornecedores, para que evitem ao máximo que aquela pessoa física chegue naquela situação. Para isso, houve a implementação do processo de repactuação de dívidas, ou seja, um grande acordo. Os credores serão convocados, serão intimados para uma audiência de conciliação, na qual o consumidor, o devedor, ele vai apresentar um plano de pagamento com um horizonte aí de 5 anos. Em 5 anos ele vai apresentar a proposta de como pagará cada um daqueles credores, sem prejuízo, obviamente, da sua sobrevivência. Importante, todos os credores devem comparecer a essa audiência de conciliação. Aquele que não aparecer, ele vai para o final da fila. Ou seja, os que compareceram serão privilegiados e vão poder fechar o acordo e vão receber. Aquele que não compareceu vai para o final da fila, certo? O seu crédito ele será suspenso e ele vai receber somente depois que aqueles outros que fecharam o acordo receberem. Ah, mas e se por um acaso não der certo, não tiver um acordo numa situação como essa? Aí será ajuizada uma ação na qual o juiz poderá revisar, analisar os contratos com o objetivo também dessa repactuação, de que o consumidor consiga pagar. Notem aqui que a importância é conseguir estabelecer uma forma de ser quitada essa dívida ou essas dívidas. E não simplesmente, é um instrumento no qual o consumidor vai se safar e não vai mais pagar. Nada disso. É uma forma de repactuação. Seria aí, guardadas as devidas proporções, uma forma de recuperação judicial como nós temos, só que para a pessoa física, para o consumidor que deve. Tudo bem? Bom, e para fechar, importante esclarecer que tudo isso, essa situação de superendividamento, ela exige uma organização, um planejamento financeiro. A gente não pode simplesmente ir gastando sem ter consciência de quanto entra, quais são as entradas, as receitas e as despesas. Aliás, a pandemia mostrou que é essencial que toda pessoa tenha a sua reserva de emergência, ou seja, um valor no qual, se surgir um imprevisto, ela tem condição de perder o emprego, por exemplo, tem condição de pagar as suas dívidas. Aliás, tem um vídeo aqui no canal somente sobre a reserva de emergência. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.